Essa edição com a crise na Venezuela após as eleições presidenciais. Já estão comigo, a partir de agora, Marcelo Torres, nosso enviado especial do SBT a Caracas, a Natália Fruê, diretamente de Brasília, e a Patrícia Vasconcelos, ao vivo em Washington. Muito boa noite para vocês. Olha, a primeira pergunta que eu faço é exatamente para o Marcelo, porque a vitória de Nicolás Maduro foi proclamada antes mesmo dos dados totais das urnas. O resultado é contestado pela oposição e já gerou, inclusive, uma grave crise diplomática em toda a América Latina. E tem protestos também na capital, não é isso, Marcelo? Conta tudo pra gente. Uma boa noite para você, meu amigo. É isso, César. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando o SBT Brasil. Só para você entender por que a oposição não está reconhecendo os resultados. Imagina que aí no Brasil, por exemplo, César Filho seja eleito presidente do país e a autoridade eleitoral apenas diga, olha, foi eleito com 51% dos votos, mas não divulgue quantos votos você teve em Belo Horizonte, em São Paulo, ou no distrito da Lapa, ou no distrito de Perdizes, etc. Aqui na Venezuela, como aí no Brasil, as pessoas têm o direito de conferir o boletim da urna eletrônica, que mostra quantos votos a pessoa teve em cada sessão eleitoral. A oposição aqui diz que foi barrada dessa conferência em muitas sessões e diz que conseguiu boletins em 40% das sessões. Nesses 40%, observou que o candidato da oposição, Edmundo Gonçalves, tinha conseguido aproximadamente 70% dos votos. Por isso que o Conselho Nacional Eleitoral está sendo chamado a divulgar o voto sessão por sessão, e não apenas dizer que o Maduro ganhou. O Brasil é um dos países que estão pedindo para que a Venezuela faça isso, detalhe esses resultados de maneira transparente. Pode ser que daqui a pouco, inclusive, Brasil, México e Colômbia lancem uma carta conjunta com esse pedido. Outros países fizeram críticas mais duras para a Venezuela. Por exemplo, Javier Milei chamou o Maduro de ditador e o Maduro respondeu que Javier Milei é um bicho covarde. O Chile, que tem um governo de esquerda, o Gabriel Boric, disse que é difícil acreditar no resultado na Venezuela. E agora há pouco, atenção, o Ministério das Relações Exteriores tomou uma medida drástica e expulsou todo o corpo diplomático de 7 países aqui da Venezuela e disse que vai sair dos países também. Esses países são Argentina, Uruguai, Chile, Peru, República Dominicana e Panamá, países com os quais a Venezuela sempre teve uma relação muito aprofundada. Vamos ver um pouco agora de como foi o dia na reportagem que a gente preparou para vocês. No anúncio do resultado, Nicolás Maduro disse que venceu o fascismo e os demônios e que teve a força de Cristo, Bolívar e Hugo Chávez. Foi uma cerimônia feita às pressas para criar um fato consumado, já que a Justiça Eleitoral não tem os números finais. Depois da apuração parcial de 80% das urnas, Maduro foi declarado vencedor com 51,2% dos votos, contra 44,2% de Edmundo Gonçalves. Segundo o Conselho Nacional Eleitoral, que de acordo com os críticos é controlado pelo governo Maduro, a taxa de participação dos eleitores venezuelanos foi de 59%. Que hemos ganado em todos os setores do país, em todos os estratos do país. Em todos os estados. Um pouco antes, a líder da oposição, Maria Corina Machado, revelou que os dados que tinha em mãos, colhidos das sessões eleitorais, mostravam vitória de Gonçalves em todos os estados do país. Maduro festejou de madrugada com os apoiadores. De manhã, panelaços. À tarde, mais protestos em várias regiões do país. Inclusive esta marcha, que saiu de um antigo reduto chavista, uma região pobre da capital venezuelana. Todos os manifestantes que a gente vê passando aqui são de oposição. Eles saíram de uma comunidade chamada Petare e chegaram aqui até Altamira, que é um bairro na zona leste de Caracas e tem tradição de oposição ao governo de Nicolás Maduro. Carolina me disse que sentiu muita raiva do resultado, que chamou de fraude descarada. Alguns observadores internacionais cobram respostas da justiça da Venezuela. O Centro Carter, por exemplo, que tem tradição em acompanhar eleições no mundo inteiro, pediu que os detalhes das votações de cada urna sejam publicados imediatamente. E disse que sem isso não é possível fazer o trabalho de avaliação do processo eleitoral. É a mesma posição de países como a Colômbia. Outros, como a Argentina e o Uruguai, já dizem que a eleição foi fraudada. Rússia e China reconheceram os resultados rapidamente e deram parabéns a Maduro. Se não conseguir demonstrar de forma transparente que as eleições foram limpas, Nicolás Maduro poderá continuar enfrentando embargos internacionais que só vão dificultar que o povo saia da miséria durante os próximos 6 anos de mandato.
Você prestou atenção em todos os detalhes na reportagem, também agora ao vivo com o Marcelo Torres, né? Você percebeu que ele não falou absolutamente nada com relação ao Brasil. E é isso que nós vamos saber agora, porque o presidente Lula passou o dia em contato com o assessor especial da presidência, Celso Amorim, que está na Venezuela desde sexta-feira. Então nós vamos agora a Brasília conversar ao vivo com a Natália Fruê para saber exatamente o que está acontecendo e se é que o Brasil já se pronunciou oficialmente. Natália, uma boa noite para você. Oi, César, boa noite a todos. Celso Amorim esteve no meio da tarde com o Nicolás Maduro. E agora à noite, a informação que eu recebi é que ele deve se encontrar com Edmundo Gonzalez, candidato da oposição, que diz que venceu o pleito e que Nicolás Maduro, ele manipulou o resultado das eleições. Em nota, o Itamaraty defendeu a verificação imparcial dos resultados e diz que ainda aguarda a divulgação pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela do resultado por mesa de votação, porque considera isso indispensável para a transparência, credibilidade e para a legitimidade da eleição. Durante a tarde, o ministro Mauro Vieira, ele conversou com chanceleres de outros países, como por exemplo da Espanha, Colômbia e também do Chile. E eles estão tratando da divulgação de um comunicado conjunto, cobrando a divulgação dessas atas. O Itamaraty também orientou a embaixadora do Brasil na Venezuela, Glivânia Maria de Oliveira, a não comparecer à reunião em que Nicolás Maduro se proclamou, disse que venceu a eleição no domingo, César. Obrigado pelas informações. E o que será que pensa o governo norte-americano? É que nós vamos saber agora com a Patrícia Vasconcelos ao vivo e direto de Washington, porque os Estados Unidos ainda não reconhecem a vitória de Nicolás Maduro, lembrando que a realização de eleições justas era uma das condições dos americanos para aliviar as sanções contra a Venezuela. Não é isso, Patrícia? O que diz o governo aí dos Estados Unidos? Conta pra gente. Uma boa noite para você. É isso, César. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, assim como o Brasil, o governo aqui de Joe Biden espera a divulgação por parte das autoridades eleitorais venezuelanas do resultado detalhado por urnas, por sessões. Hoje, mais cedo, César, eu questionei o porta-voz do Departamento de Estado se os Estados Unidos hoje reconhecem o resultado divulgado no domingo pelo órgão eleitoral venezuelano, e a resposta foi justamente essa, que é preciso esperar esse detalhamento, né, do resultado. O secretário de Estado americano Antony Blinken, que passou o dia em Tóquio, disse que o receio dos americanos é que esse resultado oficial não reflita, na verdade, a vontade da maioria dos eleitores. Um outro oficial da diplomacia americana informou aos jornalistas hoje que a análise que os Estados Unidos receberam de várias fontes é que esse resultado oficial, César, está em desacordo com o que realmente aconteceu